ensinando a quem quer aprender a amar. Olá pessoal, tudo bem? Aqui que está falando é o professor Fábio, professor de Ciências do 7º ano, e hoje nós iremos fazer uma revisão, ok? Essa revisão é sobre a evolução da vida na Terra. Bom, uma revisãozinha simples, mas objetiva. Para explicar sobre a evolução da vida na Terra, existem duas teorias. Uma conhecida como lamarckismo e a outra conhecida como darwinismo. Dessas duas teorias, a que foi aceita pela comunidade científica foi a de Lamarck, né? Pois ela tinha mais credibilidade. E hoje em dia, a teoria mais aceita é o darwinismo. Nós iremos conhecer também um pouco sobre a teoria de Lamarck. Lamarck, ele não pode ser descartado. Por quê? Porque ele foi o primeiro pesquisador, o primeiro cientista a falar sobre evolução. Agora, para explicar, né, o mecanismo na qual ele explica a evolução, está um pouquinho errado. Mas ele foi um grande homem, ele foi um gênio para a época, né? Se a gente parar para analisar aí, Lamarck, ele nasceu em 1744, né? E faleceu em 1829. Então, para essa época, ele foi um gênio, ele foi um grande homem. Porém, o mecanismo no qual ele utilizou para explicar a evolução estava errado, mas ele merece crédito. Bom, então vamos lá ver um pouco sobre o lamarckismo. Bom, Lamarck, ele se baseava em dois princípios. O primeiro princípio era a lei do uso e desuso. O que diz essa lei do uso e desuso? Ela diz o seguinte: quanto mais um ser utiliza um órgão, mais desenvolvido ele fica. Né? A lei do uso. E o desuso? Quanto menos você utiliza um determinado órgão, menos evoluído ele fica. Até aí ele está certo. Né? Imagine, se eu chegar numa academia e começar a malhar, fazer musculação, o que vai acontecer com os meus braços? A tendência dele é crescer, é evoluir. Então, quanto mais eu uso, mais ele é evoluído. Agora, se eu não utilizar o meu braço, se ele ficar ali parado para o resto dos tempos, o que vai acontecer com ele? Ele vai atrofiar, ele não vai se desenvolver. Né? Até aí, Lamarck estava correto. Quanto mais utilizar um órgão, mais desenvolvido ele fica. E o desuso, a mesma coisa. Quanto menos você utiliza um órgão, menos desenvolvido ele fica. Um exemplo, se você parar para estudar, o que vai acontecer com o seu cérebro? Vai se desenvolver. Você vai se desenvolver. Você vai ficar mais inteligente. Então, quanto mais um órgão você utiliza, mais desenvolvido ele fica. A primeira lei de Lamarck, uso e desuso. Qual foi a segunda? A segunda dizia, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Aí onde estava o erro de Lamarck. Ele dizia que uma característica que um determinado ser adquiriu no longo da vida, essa característica ia passar para os futuros descendentes. Por exemplo, vou voltar ao exemplo lá da musculação. Para Lamarck, você malhou, fez musculação, e se esse homem, né, musculoso tivesse um filho, esse filho, ele seria também musculoso. É a segunda lei. É a lei da transmissão das caracteres adquiridos. Então, ele adquiriu músculo e esse músculo ia passar para os descendentes. Ia passar para o seu filhinho. Ou seja, quando o seu filho nascesse, ele já ia nascer musculoso. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa ficou adulto e começou a tocar bateria. Aprendeu a tocar bateria. Tocar bateria é muito difícil. Bateria. Para Lamarck, se esse baterista tivesse um filho, o filho dele ia adquirir essas características. Ou seja, o filho dele já ia nascer sabendo tocar bateria. Vou dar um outro exemplo do cotidiano. Neymar. Neymar é um baita jogador. Então, para Lamarck, o filho de Neymar já ia nascer um craque.
Então, esse foi o erro do Lamarck. Foi um pequeno erro. Um outro exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que tem ratos, né? Um rato macho e um rato fêmea. Se você cortasse para Lamarck, se você cortasse o rabinho desses ratos, quando esses ratos cruzassem e tivessem filhotinhos, os filhotinhos iam nascer sem rabo. Sacou aí a ideia? Então esse princípio ficou conhecido como transmissão dos caracteres adquiridos. Você adquiriu uma característica ao longo da vida e essa característica ia ser passada para os seus futuros descendentes. Ok? Então essa seria a teoria do lamarckismo. Belezinha aí? Na realidade, para Lamarck, o que faz o indivíduo evoluir é o ambiente. Vou dar um outro exemplo. Vamos falar das girafas. É o exemplo mais didático que é utilizado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque hoje em dia só existe girafas de pescoço longo. A explicação de Lamarck era: as girafas antes eram de pescoço curto, mas de tanto ela forçar para pegar as folhas nas árvores, ao longo do tempo, esse pescoço ele ia crescendo, ele ia se desenvolvendo. Então a girafa tinha necessidade de pegar a folha um pouco acima e, consequentemente, estava usando esse pescoço, e de tanto usar, esse pescoço ia evoluir. E só ia ter girafas de pescoço longo. E quando essas girafas cruzassem e tivessem os filhotinhos, esses filhotinhos também ia nascer com pescoço longo. Por isso que hoje só existe girafa de pescoço longo. Ou seja, o uso de tanto ela usar o pescoço para pegar as folhas na copa das árvores, o pescoço dela ia crescer e ela ia evoluir, e essas características ia passar para os seus futuros descendentes. Por isso que só hoje só encontramos girafa de pescoço longo. Essa é a explicação de Lamarck. Ou seja, o ambiente induz a modificação da espécie, né? De tanto a girafa forçar, esse pescoço ia crescer e ia evoluir, e ia passar para os seus futuros descendentes. Bom, essa foi a teoria conhecida como lamarckismo. E para Lamarck também, os indivíduos, os seres, eles não se extinguiam, não existia extinção, existia uma modificação que era induzida pelo ambiente. Foi isso que eu acabei de falar, né? Beleza. Vou falar agora um pouquinho sobre o darwinismo. Darwin, ele pensava diferente. Darwin, ele pensou da seguinte forma: ele não achava que o ambiente induzia o indivíduo a evoluir, mas sim o ambiente ele selecionava os indivíduos mais adaptados. Vou dar um exemplo de novo com as girafas. Para Darwin, existiam girafas de pescoços longos e de pescoço curto. Variabilidade genética. É o que acontece hoje no nosso dia a dia, né? Tem indivíduos de uma mesma espécie que é maior, é menor, é mais fofinho, é mais gordinho, é mais bonito, é mais feio, né? Variabilidade genética. Então, o que aconteceu? Então, existiam esses dois grupos de girafa, de pescoço longo e de pescoço curto. E lá na natureza, existia árvores pequenas e árvores grandes. O que acontecia? Na hora de se alimentar, todo mundo estava se alimentando ali, né, comendo a sua folhinha. A girafa estava se alimentando, comendo a sua folhinha e etc. Chegou uma hora que o alimento ficou escasso. Você só vai encontrar agora as folhas nas copas das árvores. O que aconteceu? Aquelas girafas que tinham um pescocinho curto não tinha mais alimento. O alimento estava um pouco acima, estava nas árvores um pouco maior. E ela não conseguia comer essas folhas. E o que aconteceu com essas girafas que não conseguiam comer essas folhas que estavam um pouquinho acima? Elas morreram.
morrendo, elas não conseguiam passar, né, essas características para os seus futuros descendentes. Já as girafas de pescoço longo, aí sim, elas conseguiam alcançar as copas das árvores e se alimentar. Então, elas sobreviveram, né? E por isso que hoje em dia só existe girafa de pescoço longo, porque o ambiente selecionou aquela girafa que estava mais adaptada. E as que estavam mais adaptadas eram de pescoço longo. Já de pescoço curto, não conseguiu se adaptar àquela falta de alimento, pereceu e morreu. Essa é a explicação de Darwin, né, para explicar o porquê hoje em dia só existe girafa de pescoço longo. E essa teoria ficou conhecida como darwinismo. Belezinha aí? Essa teoria também ficou conhecida como seleção natural. Né? Falou de seleção natural, é Darwin. Falou de caracteres adquiridos, é Lamarck. Hoje em dia, a comunidade científica aceita mais a de Darwin, não aceita a de Lamarck. Ok, pessoal? Então é isso daí. Um pequeno resumo da evolução da vida na Terra. Ok, falou! Oi, amados do 7º ano do Colégio Mahatma Gandhi. Eu sou a professora Célia, como vocês já sabem, professora de arte. E hoje eu vim mostrar para vocês uma aula diferente, por vídeo aula, certo? A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a influência da arte africana na cultura brasileira, tá? E eu coloquei aqui alguns pontos que a gente vai estudar. A arte africana, ela representa os usos e costumes das tribos africanas, ou seja, a arte africana ela foi desenvolvida por meio de rituais, tanto sagrados, religiosos e místicos, e de seus povos, que têm uma característica espiritual muito marcante. Por exemplo, as máscaras, os mantos, as pinturas corporais, as pinturas em madeiras, em pedras e nas danças. Eles estão diretamente ligados ao costume e ao dia a dia desses povos, certo? Cada elemento artístico tem uma funcionalidade em seus rituais. Por exemplo, entre os séculos XVI e XIX, o comércio africano era escravizado. Foi uma atividade econômica lucrativa, tá? Para quem? Para os europeus. Principalmente, gente, para os portugueses. Por isso, a cultura africana, ela faz parte da formação da cultura e da arte brasileira também, tá? Essa influência, ela é presente em alguns aspectos, certo? E eu vou citar alguns para vocês. Ela é presente na música, na dança, também está presente na nossa culinária e na região, por exemplo, a nossa língua e nos nossos costumes, certo? Agora a gente vai falar da representação dos povos negros e indígenas no Brasil, colônia. Ou seja, no período colonial, gente, os brasileiros, artistas europeus, eles eram contratados pelos governantes para documentar quem? A fauna e a flora e a população local desse lugar, certo? Aí o que acontecia? Com outros países que também englobavam isso aí, dessa forma o território brasileiro ele foi invadido por outras nações, ou seja, nações europeias, como a França e a Holanda. E uma dessas invasões, entre os anos de 1630 e 1654, os holandeses eles se instalavam aqui no Nordeste com uma intenção. Sabe qual era a intenção dele? Controlar quem? A produção açucareira. Na região, estava no auge. Por quê? Porque essa produção tinha como capital a cidade de quê? De Recife, que era o território onde teve o quê? Um governador. Eu acho que vocês conhecem, já ouviu falar dessa pessoa que eu vou comentar agora, que era Maurício de Nassau, que ele incentivou quem? A vinda de pintores holandeses, entre eles Albert, tá? Que produziu vários desses, entre outros, registros da natureza e dos habitantes daqui, do nosso Brasil. E vamos falar um pouquinho desse pintor ilustre, certo? Você sabia que foi por meio das pinturas de Albert? O que foi que aconteceu? Eles retrataram feitos dos artistas individuais, eles só faziam mais artistas individuais, pessoas individuais. E arrodeado de quem? Da flora
e da fauna, certo? Os retratos eram feitos por esses artistas e eles apresentavam rodeados da vegetação, que era exuberante. Era não, nossa vegetação, ela é exuberante, certo? Do nosso país. E, por conta disso, o acervo de famílias ricas e nobres, eles contratavam esses pintores para fazer esses quadros, certo? Então, resumindo tudo, a cultura africana ela faz parte da nossa formação cultural brasileira e a formação africana também está presente na identidade, na nossa identidade brasileira, certo? Na música, na religião, na nossa língua e nos nossos costumes. E está aí um resumo de quê? Da influência da arte africana na cultura brasileira. Agora, gente, já que a gente está aqui nesse bate-papo, eu vou pedir para vocês fazerem em casa um resumo sobre a influência da arte africana, que eu estou dando para vocês, tá? E gostaria também que vocês, no seu caderno de desenho, desenhassem uma máscara africana. Vocês podem pesquisar alguns tipos, tá? Faz uma releitura, além de pintar essa atividade. Na próxima aula, a gente vê isso aí, tá bom? Vocês vão mostrar para mim para poder eu dar uma nota. Certo? E o que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Estou com saudade. Beijos e até a próxima.